começar por agradecer este desafio que surgiu de uma maneira inesperada. Dizer-vos também que isto é um tema que nós as duas já temos há bastante tempo e que costumamos, volta e meia, costumamos debatê-lo, não raras vezes em conversas de café, não neste ambiente, o que resulta também muitas vezes em discussões infantis, mas hoje vamos tentar ser um bocadinho mais sérias. Bem, o Homero e os poemas homéricos foram apelidados durante a Antiguidade Clássica. Homero foi sempre referido como o grande educador da Grécia, como todos sabemos, isso portanto é algo consensual. Estes são os poemas homéricos de vulto que conhecemos e que chegaram até nós, a Ilíada e a Odisseia. Situam-se os dois no ciclo troiano. Terão existido outros ciclos, o tebano e por aí mais, mas estes são realmente aqueles que nos chegaram e que conseguimos ler, felizmente. E felizmente também em português em duas excelentes traduções feitas pelo nosso professor também, Frederico Lourenço, em verso e de grande qualidade. Situam-se os dois, já agora aproveito para fazer o enquadramento, já que me lançaste a escada, no período final da Guerra de Troia. A Guerra de Troia terá durado, segundo o limite, 10 anos e estamos aqui na parte final. A Ilíada trata do período em que a guerra vira definitivamente para o lado dos gregos, não é? Sem chegar ao final da Guerra de Troia. A Odisseia centra-se mais no regresso e mais no final. É por aqui que sabemos como é que a Guerra de Troia termina, com o cavalo de Troia, através das memórias de Ulisses. A nossa disputa centra-se fundamentalmente numa diferente concepção de herói. Dos dois heróis, neste caso, Aquiles e Ulisses. E eu vou dizer-vos a minha perspectiva. E a Susana depois dirá a dela, obviamente, e depois vamos discutir. Bom, eu creio... a personagem de Ulisses fascina-me por vários motivos, mas aquele para aqui que interessa mais tem a ver precisamente com a construção, com a maneira como é construída o conceito da arete por esta personagem. Como sabem, a arete é um conceito muito caro aos gregos, com uma definição, podemos dizer, de excelência. Portanto, é um ideal de excelência da Grécia. Que se centra em dois aspectos fundamentais. Que um homem deveria ser um excepcional guerreiro, portanto, deveria dominar várias artes, mas ele devia ser excepcional guerreiro e também um excepcional orador. Eu entendo que Ulisses corresponde a 100%. Aquiles. Desculpem, Aquiles. Que Aquiles corresponde a 100% a este conceito da arete, por vários motivos. Os motivos guerreiros, conhecido por todos, ele era o melhor guerreiro da Grécia. Era o antes da Guerra de Troia e na Guerra de Troia prova-o de várias maneiras, de tal forma que há um episódio muito célebre na Ilíada em que ele está a matar tantos troianos que o próprio rio divinizado se revolta contra Ulisses e diz: estás a manchar as minhas águas com tanto sangue, e mandam embora. Pronto. Portanto, realmente Aquiles, do ponto de vista guerreiro, não tem dúvidas. Mas não tem dúvidas que esta era a verdadeira vocação dele. Ou pelo menos é aquilo que ele procura perceber que o vai imortalizar, porque a escolha de ir para a Batalha de Troia é uma escolha consciente. É-lhe dada duas opções, portanto, também Tétis dá a conhecer duas opções. E são duas opções realmente viáveis, não é uma opção e uma não opção. Ele tem realmente uma escolha e escolhe livremente ir para a Guerra de Troia para se imortalizar. Portanto, ele é o guerreiro por excelência. Ele podia ter ficado na sua terra e ter envelhecido, mas ninguém se recordaria dele, ter filhos e tal, morria, ninguém ia recordar-se do nome daqueles, ao ir para a Guerra de Troia e ele, no fundo, é a busca pela imortalidade possível para um ser mortal, que é, portanto, a manutenção da memória do guerreiro.
Portanto, em relação a isso não há dúvidas. Em relação às palavras também não há dúvidas, inclusivamente num episódio com Ulisses. Há um episódio em que Ulisses o tenta convencer a regressar para a Guerra de Troia, quando Aquiles, portanto a Ilíada começa quando Aquiles se retira da guerra. Por uma contenda com Agamemnon. E Agamemnon manda o seu melhor orador, entre aspas, que seria Ulisses, para tentar convencer Aquiles a regressar à Guerra de Troia. E nesse episódio, os argumentos, é um episódio bastante célebre aqui da Ilíada, os argumentos trocados entre um e outro, Ulisses acaba por ceder e concordar com Aquiles, a dizer que realmente ele não vai para a Guerra de Troia, portanto tens motivos dele para não ir. Portanto, mesmo Ulisses, que era conhecido por ser por engendrar uma série de artimanhas para poder contornar todos os perigos por onde passa e todos os obstáculos que lhe foram encontrando, mesmo Ulisses acaba por ser vencido, acaba por ser convencido por Aquiles durante este período. Portanto, Aquiles só regressa à Guerra de Troia quando quer e completamente encolerizado por causa da morte de Prótolo. Neste sentido, e por ter também esta coerência e estas duas dimensões bastante presentes, apesar de nós termos sempre presente só a dimensão do guerreiro, mas não é verdade. Aquiles era um excelente orador, era um excelente, e isso está aqui também presente. Por ter estas duas dimensões de uma maneira tão completa, é que me parece que Aquiles, do ponto de vista do ideal da Arete, corresponde ao herói grego por excelência. Claro que, se formos aqui por uma questão moral, é um herói mata. Estamos noutro âmbito da discussão, estamos na discussão da morte da guerra, estamos na discussão se isso é ou não é legítimo, isso já estamos noutra discussão. Do ponto de vista do ideal da Arete, do ponto de vista do ideal e da excelência do herói grego, parece-me que aquilo será aquele que melhor encaixa nessa tradição. 3 minutos. 3 minutos. São 10, não é? São 10, pronto, eu tentei condensar tudo ao máximo, agora não tenho muito mais 3 minutos. A Ilíada, por outro lado, também, não só Aquiles, né, estamos a falar da obra, eu estou só a falar do modelo, também apresenta outros modelos de herói, nomeadamente Heitor. Portanto, do ponto de vista de, digamos, pensando em Homero como o educador da Grécia, do ponto de vista dos modelos que poderiam estar aqui, que possam configurar esta ideia da Arete, a Ilíada é muito mais rica. O Heitor também do lado troiano, portanto estamos no âmbito de uma luta equilibrada, do ponto de, apesar de ser uma personagem que para nós está muito mais humanizada do que um Aquiles, porque tem o contexto todo familiar e tudo mais. Mas acaba por ser também um modelo mais completo do que aquele que a Susana vai defender na Odisseia. E pronto, eu vou ficar por aqui e depois respondo. Ok, ficaste com 2 minutos de sobra se precisar. 2 minutos! Ok, vamos parar. Por doutora Susana Alves Jesus. Obrigada por estarem aqui a ouvirem-nos. Isto vai ser um combate complicado. Primeiro porque a minha parceira aqui, rival, é muito boa em retórica, como todos nós sabemos. E, portanto, daí vai ser muito difícil para mim contrapor um herói que não vale que de facto violência. Exato, e era precisamente isso que eu ia dizer agora. Depois, porque de facto foi uma coisa que não preparámos e que temos feito de vez em quando, assim animadamente. Temos debatido esta ideia que também passa um bocadinho pelo modo como nós nos revemos em cada herói que defendemos. E acho que aí também vem a frescura dos clássicos, é fazermos um bocadinho, refletirmos um bocadinho daquilo que gostamos, não é? Que não é propriamente um critério, mas do modo como nos identificamos. E daí também a preparação foi zero, como já foi dito, e capto assim a benevolência do auditório. De facto, a Odisseia, como bem disse a Paula, faz parte do conjunto dos poemas homéricos, e a sua narração passa-se depois da Ilíada. O seu herói é Aquiles,
Nós andamos pronto, estás a ver? Estamos bem. O seu herói é Ulisses, e de facto a própria narrativa, a própria epopeia começa falando naquele homem que é Ulisses. A primeira palavra do poema em grego é homem. O homem refere-se a Ulisses. E este poema começa efetivamente a evocar o homem, Ulisses, que tanto andou depois da guerra de Troia, que deambulou por diversos sítios para, após 10 anos, salvo erro, chegar finalmente à terra que tinha tantas saudades, que era Ítaca. Este é um poema de Nostos, é o que se costuma dizer. A Nostos vem de Nostos, a nossa palavra de hoje, nostalgia, ou seja, é um poema que evoca a nostalgia do regresso, a nostalgia das origens, que Ulisses anda por tanto lado durante toda a epopeia, mas de facto onde ele acaba por chegar no final de todo o poema é a casa. É junto de Penélope, junto do seu filho Telémaco, e para além de tanto deambular, o seu regresso foi de facto a casa. Mas para que esse regresso tenha acontecido, durou 10 anos, e deambulou por muitos lugares. Por lugares mitológicos, esteve durante muito tempo aprisionado na ilha de Calipso, como sabemos. A Paula vai-me já falar sobre a ilha de Calipso e vai-me já dizer, não, mas Ulisses ele queria era ficar lá. Mas de facto Ulisses renegou a ficar na ilha de Calipso, e Calipso de facto ofereceu a Ulisses a imortalidade, mas Ulisses não quis ficar na ilha de Calipso. Depois, Calipso, logo após a ilha de Calipso, ele regressa efetivamente a casa, mas antes nós sabemos que ele deambulou por outros lugares, esteve na ilha, e este foi o único levantamento que eu fiz, também para relembrar um bocadinho o percurso de Ulisses e para o evocar aqui. Ele esteve no reino de Alcino, onde foi muito bem recebido. Esteve num lugar nos habitantes, nos comedores de lotos, que comiam lotos e se esqueciam de onde estava. O próprio Ulisses também convive com essa realidade do apagamento da memória e por ali podia ter ficado também. Esteve com Polifemo, onde também com os seus ardis tentou fugir a Polifemo, cegou Polifemo para continuar a sua viagem. Esteve na ilha de Éolo, dos ventos, que lhe deu um saco de ventos, um saco cheio de ventos para poder continuar a sua viagem. Esteve junto dos Lestrígonos, que era um povo canibal. Esteve na ilha de Circe, onde os seus colegas onde os seus marinheiros foram transformados em porcos, e Ulisses mais uma vez conseguiu escapar, porque era o Ulisses dos Mil Ardis, o Polutropos. Depois passou por uma série de perigos marítimos, como as sereias, Sila, que era um monstro de muitas cabeças, uma espécie de cabo das tormentas no nosso imaginário. Também passou por Caríbedes, que era um grande remoinho, e finalmente chegou à ilha de Calipso, onde esteve muito tempo, mas que depois, como já se disse, regressou a casa, regressou a Ítaca. E por todos estes lugares ele foi-se lembrando e esquecendo de casa, lembrando e esquecendo. Por um lado, muitas vezes queria ficar, por outro era relembrado pelos seus colegas para voltar, por outro ele de facto prosseguiu o caminho livremente. Em algumas situações foram os próprios companheiros que disseram temos de voltar. E de facto acaba por ser um herói que, se nós o entendermos, eu entendo desse modo.
ele foi relembrado muitas vezes, mas muitas vezes também ele tinha sempre aquele sonho de Ítaca. Ele relembrava Ítaca. Relembrava também a sua esposa, que tecia e destecia e fazia e refazia a teia, a sua famosa teia de Penélope, para que um grupo de pretendentes que ela tinha não casassem com ela, nenhum deles casasse com ela, porque ela de facto estava à espera de Ulisses. Ela continuava à espera do seu marido em casa. E então ia fazendo e desfazendo essa teia à espera, nessa longa espera, por essas longas viagens que Ulisses foi fazendo. E de facto Ulisses também ia fazendo e desfazendo o seu caminho, mas voltou a Ítaca. Nesta perspectiva eu considero... Professor, avise-me quando forem 8 minutos. Tá bem. Eu quero ficar também com Claro. 2. E nessa perspectiva considero que é um herói mais humano do que Aquiles. Apesar de estarmos no campo da mitologia plena, porque a Odisseia capta a nossa atenção por todos estes jogos mitológicos, estes monstros fantásticos, e de facto vamos muito mais ao encontro do mito. Mas há aqui uma perspectiva que eu considero muito mais humano nas deambulações que o próprio Ulisses faz. E também lembrando que a primeira palavra do poema é homem. Daí considero que é um herói muito mais moderno, como também tem sido considerado, e tenha mais afinidade com a Odisseia do que com a Ilíada, por vários motivos, mas que poderemos continuar a debater. Ok, muito bem. Agora 10 minutos para poderem dialogar e fazer perguntas mutuamente. Então vou começar. Podem começar. É sempre falada muito a questão da dimensão do Nostos, claro que sim, é o tema fundamental da Odisseia, e fala sempre muito da questão do regresso a casa e da questão do Ulisses nunca se esquecer. Mas na verdade, o regresso a casa do Ulisses é um regresso que não é desinteressado e é altamente individualista. Já sabia. Egoísta até. Já sabia. Diferente do sentido de comunidade que existe com Aquiles. Que ele é um herói muito mais próximo do herói moderno, claro que sim, concordo. Que ele é um herói muito mais próximo do homem, também concordo. Mas não quer dizer que, do ponto de vista de um ideal que se procura que nos transcenda, que ele seja realmente uma referência. Há 2 episódios na Odisseia que, além de todos, eu acho que todos eles dizem isso, por isso é que ele ficou 10 anos na ilha de Calipso sem regressar. Ele ficou 10 anos na Guerra de Troia e esperou mais 10 anos para regressar a casa. Foram 20 anos fora de casa. Quando podia ter ficado 10 anos na Guerra de Troia, sobreviveu e regressar a casa. Não. Portanto, bom. E todas as peripécias aconteceram antes de ele ter ficado na ilha de Calipso. Portanto, ele ficou ali 10 anos por quis, porque todas aquelas peripécias mitológicas aconteceram antes. Ele de Calipso seguiu para casa. Portanto, o regresso é bastante interessado. Quando chega à casa, como é que nós sabemos que é um regresso bastante interessado? O que é que ele faz? Ele não se apresenta em casa. Ele disfarça-se e vai se esconder na cabana, e a primeira pessoa a reconhecê-lo até é uma empregada. Portanto, e para ver o quê? Para ver como é que está a situação, qual é o estado da situação. Sou bem recebido, não sou bem recebido, sou lembrado, não sou lembrado, já não sou rei de Ítaca, ainda sou rei de Ítaca. Quer dizer, com um sentido de cobrança, 20 anos depois. Enquanto que a nossa principal discussão acaba sendo, enquanto que o Aquiles, apesar de ser aquela bestialidade guerreira, porque ele é realmente bestial no sentido etimológico do termo, até se excede nessa bestialidade, como é evidente, ele tem um forte sentido comunitário, sobretudo um forte sentido na relação com os seus guerreiros. Apesar de ele ser o líder deles,
E por isso é que os guerreiros, quando ele se aparta da guerra de Troia, eles também saem, apesar disso lhe trazer algumas desavenças entre eles, mas Mas tudo não começou com uma birra de Aquiles? Espera, já lá vamos. É Mas deixa-me só acabar isto. Sim. Quando ele regressa, ele não vai, ele tem uma contenda pessoal com quem matou o Patroclo e ele não vai lançar-se com todos para a guerra, não. Ele não põe em causa a segurança, não. Ele resolve as coisas dele de peito aberto e vai chamar Heitor num duelo corpo a corpo. Sem artimanhas, sem se disfarçar, sem nada, de corpo aberto. Portanto, estas diferenças, para mim, também me fazem tornar mais a birra, é verdade, começou com uma birra. Não é bem uma birra. O Agamemnon não desrespeitou um direito dele, que é um direito de dispor de guerra. É verdade. Não é uma birra qualquer. Eles são todos, estás a falar num nível em que eles são todos pares, não é? Todos eles são reis ou comandantes de uma determinada terra. E todos se juntaram para ir defender um desgraçado que, pronto, perdeu a mulher, não é? Uma guerra de ciúmes. Portanto, birra por birra, a guerra de Troia começa com uma birra. É verdade. Quase todas as guerras. É impressionante. Muito bem, Portanto, Susana, agora Susana, força. Sim, de facto, eu não digo que não gosto da Ilíada. Eu também não disse que Atenção, nós estamos aqui, não digo que não gosto da Ilíada. Mas o que eu encontro nestes dois poemas são dois heróis completamente diferentes, como temos estado a debater agora aqui. E de facto a Ilíada, a ação da Ilíada encontra-se a desenvolver num espaço que é um espaço divino. Nós estamos a falar de heróis, mas de facto nós temos uma ambiência muito mais divina. Muito mais... claro que é uma guerra, que estão homens a debelarem-se, mas não sabemos muito bem quem é Aquiles. Não é? É um semi-herói. Ou seja, eu entendo que estamos num plano divino. Estamos num plano diferente daquele que a perspectiva heroica de Ulisses nos traz. Porque Ulisses acaba por ser um herói muito mais moderno, no sentido do termo, muito mais terreno. Ou seja, temos dois estratos. A Ilíada está num estrato mais acima, onde nem todos lá conseguiam chegar, como tu sabes. Apenas os Aristoi é que se encontravam nessa guerra e estavam a combater entre pares. E daí eu encontro a Ilíada num plano superior. E a Odisseia, apesar de toda aquela mitologia por onde se desenvolve, é um plano mais terreno. É o homem que tu dizes que é dos mil ardis e que de facto isso não é correto. Encontrar vários ardis para se conseguir escapar e para convencer, e depois o Aquiles, sim senhor, ainda convenceu o Ulisses. Não, o Aquiles é melhor, porque convenceu o Ulisses de mil artimanhas. Mas de facto convence-o num plano mais elevado onde estão interpares. Agora o Ulisses, apesar de toda aquela mitologia que o envolve e do regresso e de estar envolvido naquela ambiência de Calipso e de Calipso o estar ali a acarinhar-se, supostamente, ele encontra-se, isto é a metáfora do caminho de um homem pela vida e do regresso à sua origem. Sim, e encontro entre a Ilíada e a Odisseia uma diferença que a Ilíada passa-se aqui entre iguais, e a Odisseia, apesar de ser um homem individualista, que de facto fez os amigos foram transformados em porcos, ele, está bem, vou-me embora, vou-me despachar disto, o Polifemo a mesma coisa, vou tentar fugir disto sozinho, único, individualista. Mas de facto há aqui algo muito mais humano do que o herói da Ilíada. E eu entendo muito bem o herói da Ilíada. E, de facto, é um herói a que todos queremos ascender. Claro que nós todos queremos encontrar a Arete nas nossas vidas. Queremos de facto, equiparar-nos aos deuses e trabalharmos interpares. Mas, de facto, depois, quando a vida encontramos uma série de obstáculos na nossa vida
caramba, a gente quer é libertar-se deles, e aí temos de ser individualistas no sentido que é assim que tem que ser no plano humano. No fundo eu estou a complementar-te, não te estou a contradizer. Pois, exato, Pronto. é isso que eu ia dizer. Paulo, Mas, sim, sim. 3 minutos. 3 Mas minutos. daí Para as também, duas, para as duas. mas daí também é a minha defesa Já do não, herói estamos num Ulisses. plano, já não estamos num plano da discussão do herói. O Ulisses então não é herói. Porquê? Pelo que tu estás a dizer. Aqui estamos a falar de heróis, aqui estamos a falar de não heróis. Não, mas é um herói no plano dele. Ou é um herói que consegue transcender de alguma maneira, ou então não é um herói. Mas aqui não estávamos só a falar em heróis, estávamos a defender o nosso ponto de vista, porque é que gostamos mais da Odisseia ou porque é que Isso o gostamos gosto não mais interessa. da Eu gosto mais da Ilíada. Pronto, não interessa. Isso o gosto não interessa. O gosto não é para aqui chamar. Mas do ponto de vista da mesma questão do homem, do Ulisses, agora estou-me a perder naquilo que estavas a dizer. Mas, de facto, eu não te Eu concordo respondi com à isso. letra. A condição, Eu entendo. a Odisseia reflete a condição humana. Do homem que quer sempre regressar, que não se esquece. Aliás, o Ulisses, por algum motivo, está na nossa mitologia ancestral portuguesa, porque ele é o homem dos 1000 desenrascanços. Portanto, se nós somos bons para nos desenrascar, o Ulisses... É verdade. O melhor mito fundador português de Portugal é o Ulisses, não é outro qualquer. Mas apesar de tudo, fascina-me mais, e apesar de todo o imaginário que está na Odisseia, que é um imaginário altamente fascinante, e apesar disto ser um ambiente mais duro, de guerra, mais sangrento, mais menos mitificado, do ponto de vista daquilo que me inspira, claro que eu não quero ser um Ulisses, não quero andar a matar pessoas, mas quer dizer, aquela ideia de existir uma certa coerência, mesmo que essa coerência seja má, seja perversa, mesmo que essa coerência traga consequências nocivas. Pronto, Okay, gosto Susana, mais da Ilíada. 30 segundos. Agora não consegui. De facto, todos nós aspiramos a ser um Aquiles na Ilíada. E, pelo menos, entre aqui nesta sala, eu acredito nisso. Mas é verdade, pelo menos quem entende muito bem o conceito de Arete, como tu muito bem entendes. Mas muitas vezes temos de ser Ulisses também e baixar à terra e tentar resolver. Ok, muito bem. Ok, sim senhor. São dois estratos. Acabamos esta parte e agora damos a palavra ao auditório para interrogar as estimadas colegas que fizeram a sua disputácia. Agora nós também participamos dessa disputácia com perguntas. Sr. Dr. Rui Rego, tenha à vontade. Antes de mais, agradecer, e é um grato prazer ouvir-vos. Hoje estou de serviço ao Parlamento e não há esta riqueza clássica, embora também haja a sua riqueza própria e pragmática. Portanto, é com contentamento, e por isso eu vou ter que sair mais cedo, então avanço já com as perguntas, desafiando a que cada uma entre em disputa consigo própria. Portanto, eu começo agora pela Susana, sobre o amigo Ulisses, que o Ulisses sobreviveu a tudo, sobreviveu à Calipso, essa oferta de imortalidade, sobreviveu a tudo, menos à sua mulher, de quem tinha medo e entra disfarçado, para sempre. E, portanto, a primeira pergunta que lançava à Susana, para enquadrar a figura de Penélope, não é? Porque não ser ela a heroína que espera e que permanece. Também propondo a disputa da Paula com ela própria. Uma vez que falava do aperfeiçoamento de si, desse caráter de silêncio, dessa Arete, porque não Heitor, o herói. Portanto, ficava esta pergunta rápida e agradecendo a vossa disputa. Muito quem bem. quer começar? Posso começar eu. De facto, quando hoje estava a pensar um bocadinho nisto no comboio, pensei que poderia ser desenvolvida uma bela história em torno de Penélope. Como se fosse um apócrifo, não é? Que complementasse, de facto, a Odisseia. E é muito interessante a figura de Penélope, também pela dimensão que nos remete para o sentido de memória, para o sentido de história. Não é por acaso que muitas revistas de história se chamam Penélope, até aqui na nossa casa. E então, de facto, a figura de Penélope acaba por ser uma figura de perseverança.
uma figura de perseverança e de completa confiança no seu marido, que não sabe se vai chegar se vai ou se não vai chegar, e que traz-nos de facto esse sentimento também que se complementa com a nostalgia sentida de algum modo por Ulisses, usando agora a palavra nostalgia no nosso sentido moderno. Como sabem, nós não conseguimos traduzir à letra Nostoi, não é? Mas não vamos entrar por aí. Mas, de facto, complementando a nostalgia sentida por Ulisses, temos a figura de Penélope, que é essa tecelã a memória. Também ela se lembra do Ulisses, também ela quer que ele volte, não sabendo que ele volte. Mas a memória persiste. E a memória é esse fazer e desfazer daquilo que se tinha passado, das memórias que ele tinha dele, que gostava que ele regressasse para, de facto, encontrar Ítaca novamente. Por agora não consigo desenvolver mais, porque isto foi combinado à última da hora. Paula. Peço desculpa. Aquilo tem esta dimensão porque tem um Heitor. Pronto. Ou seja, e isso é dito, é reconhecido pelas duas personagens ao longo da epopeia. O Aquiles define-se como herói porque enfrenta o melhor de todos. Eles são os dois os melhores, o melhor do lado dos troianos e o melhor dos gregos. Herói para mim é uma personagem mais trágica do que épica. Toda a construção, mas isso não lhe tira nenhuma qualidade de herói. Atenção. Isto não é a história de Heitor porque foi escolhida para ser a de Aquiles. Porque Heitor, para mim, Heitor é uma personagem trágica. Primeiro porque ele é o excelente a todos os níveis, é a componente, é o que configura todo o conceito ideal da Arete do lado dos troianos. A guerra chega-lhe a Troia por uma via que ele não teve nada a ver com isso, mas ele vai defender o irmão em honra da casa e tudo mais, e morre de uma maneira trágica na sequência de uma morte que ele próprio provocou a uma pessoa que ele achava ser o Aquiles, nunca outra pessoa qualquer. Tudo que ocorre a Heitor é trágico. Tudo o que ocorre a Heitor é trágico, até a maneira como ele se despede de Andrómaca, a maneira como ele se despede do filho. O que nasce a abanar, que o filho não reconhece. Tudo em Heitor é... Aliás, como em Andrómaca é uma personagem trágica, mas a outro nível, Heitor é uma personagem trágica. Esses são os episódios mais maravilhosos da Ilíada. Mas é tudo maravilhoso da Ilíada. Antes, sim, o Aquiles existe porque se ele fosse... Toda a guerra que ele faz a todos os outros guerreiros não interessam. Que ele mata todos, ele é melhor de todos os outros. Ele é a par, apesar de o vencer e depois ser melhor do que isso, mas o par dele é Heitor. E se nós não tivermos em consideração esta dupla, a personagem daqueles não cresce, não faz sentido, sim. Mas eu veria o Heitor mais numa tragédia. Ok. Mais numa tragédia. Muito bem. Diz? E tu preferes a épica? Não, por acaso não. São duas dimensões diferentes. Okay. Aí já não não sei. A preferência aí já ia estar. Mais questões? Cristiana? Isto é uma grande responsabilidade. Eu sinceramente tenho uma predileção especial pela Ilíada, mas vou tentar ser isenta a esse respeito. Mas para já, Ilíada porque mais do que Aquiles, por causa de Heitor. Claro. E por causa da dimensão do valor da família presente na Ilíada. Agora coloco a questão à Susana, se também existe esse valor familiar presente na Odisseia, isso pode ser colocado ao mesmo nível. Depois, até que ponto é que Ulisses poderá ser um anti-herói? Porque lembro-me depois do anti-herói do romance grego que vai buscar algumas características a Ulisses, precisamente. Sim, muito. E depois é uma questão que afirmaste sobre a recusa de Ulisses da imortalidade. Da Imortalidade. Se não estou em erro, isto já passou muito tempo, Aquiles também recusou a imortalidade oferecida pela mãe. Quando ele diz que prefere morrer a ser esquecido
Sim, não é imortalidade. Ele Não tenho bem presente, mas ele recusa ter uma vida longa. Mas estou a ideia que a mãe vai ter com ele e diz: ai, meu filho, não vais, não quero que morras. Aquilo escolhe a imortalidade possível. Sim, da memória, exatamente. A alternativa dele era ficar na Exatamente. Portanto, Susana, a questão da família, do valor da família e do anti-herói. Teria de me preparar melhor para isto. Mas, de facto, a questão da família. Para Penélope, julgo que não há dúvidas. Para Ulisses, ele regressa. Ele volta a Ítaca. Ítaca é sempre aquele lugar de origem. Ele vai-se embora logo a seguir. Não é dito na Odisseia. Não é neste. Nós estamos a debater este poema. Mas o mito continua. Nós estamos a debater este poema logo. E de facto, para Ulisses, parece à primeira vista não haver lugar para a família. Mas há lugar para a origem. A origem remete um pouco para o sentido de a origem, a família, de onde se nasce, onde se pertence. Talvez por aí conseguisse defender melhor o Ulisses no sentido de família. Penélope parece-me que não há dúvida. Mas de facto vou só um pormenor que acho delicioso na Odisseia e que de facto pode nos levar a este sentido de família, pelo menos no lugar de Ítaca, é aquela questão. Ulisses vai chegar e vai se disfarçar, vai ver primeiro como é que as coisas andam, mas de facto ele é primeiramente reconhecido, como ela disse, mas a escrava é que o reconhece através de uma cicatriz que ele tem. Quando lhe lava os pés, é ela que vê este senhor, é Ulisses. E antes dela, é muito engraçado encontrarmos na Odisseia este episódio. É o próprio cão Argo, que vai reconhecer Ulisses quando chega à casa. E o cão depois reconhece Ulisses, acha aquilo maravilhoso e logo a seguir cai para o lado e morre. Pronto. Ou seja, o próprio Argo, o próprio canito de Ulisses, estava à espera do seu dono. Não sei, isto pode remeter também num sentido de origem, pode reforçar este sentido de origem e tudo aquilo que anda à volta da ideia de Ítaca. E pode nos levar à ideia de família. Não sei. Fica a questão. Depois, muito rapidamente, a questão do anti-herói. De facto, podemos pensar na questão de um anti-herói. Mas um anti-herói também por oposição a esse plano divino que eu tenho referido na Ilíada. Ou seja, é o anti-herói que se vai afirmar herói no seu modo humano de ser. Por isso é que eu acho que estes dois poemas complementam-se fenomenalmente. Isso não vale. Pronto. Não consigo também desenvolver mais de modo certo. E também não quero estar aqui a dizer barbaridades num tema que nós gostamos tanto. Por isso mesmo. E em relação à imortalidade, digo só uma coisa muito rapidamente. De facto, a questão da imortalidade, há uma frase que me ficou quando a gente estudava em clássicas e que já não me lembro, não faço ideia onde é que aparece. Eu julgo que vai ser depois na Eneida. E há uma parte do texto da Eneida que é a Hecatábase, que não pertence diretamente à Eneida. Eu já não me lembro bem se é assim, espero não estar a dizer. E é a Hecatábase, quando depois Aquiles é encontrado nos infernos. No bueiro, sim. E ele refere, claro que isto depois pode ter sido Virgílio a dizer ou não, mas acaba por ser um complemento e nós entendemos-o como quisermos. E que Aquiles diz: eu preferia ser bueiro na terra do que o rei nos infernos. Exato, ou seja, preferia ser um servo na terra, preferia ser o mais ínfimo dos escravos na terra do que ser o melhor dos deuses no Olimpo. E então, não, ele não diz o melhor dos deuses no Olimpo. Ele preferia ser bueiro, preferia ser um bueiro. Exato.
Sim. simples agricultor, Exato. na terra do que o rei do Já mundo não- inferior. Então é do que rei nos infernos. E então aqui, pronto, não sei. Mas aqui isso não vai contra a imortalidade, porque a imortalidade daquilo é uma imortalidade da memória. A morte é o destino de todos. Isso acontece àqueles e vai acontecer a todos os outros heróis, que não forem deuses. Mas então assim a A memória questão também é- prevalece em Ulisses. Claro, mas Ulisses recusou uma imortalidade física, digamos assim, de ficar a viver naquela ilha. E o tipo de imortalidade que aquilo escolhe não é não morrer fisicamente, é uma imortalidade de memória, ser recordado. Portanto, ele iria sempre parar aos infernos. O que ele quer dizer é que a minha condição cá em baixo, apesar de ser o rei dos mortos e ser o mais Preferia excelente de estar todos lá eles, em cima. preferia de ser uma pessoa mais simples e viva ainda. É a diferença da dimensão dos dois mundos. Estás acima do... Estás na Terra ou estás vivo ou estás morto, no fundo é isso. Exato. Mas tendo em conta que a mortalidade faz parte da condição humana, ele escolheu uma morte que permitisse que a memória dele fosse Muito imortalizada, é nesse sentido. Ok. Força. Vai para a outra tribuna da Assembleia da República. Obrigado, Bem. Eu gostava de fazer perguntas, mas antes de fazer, os colegas têm. Eu vou fazer algumas assim muito objetivas. Posso ser professor? Muito interessante. Vamos ver. Do ponto de vista civilizacional, da cultura ocidental, daquilo que foi a evolução da cultura ocidental, qual dos heróis pode ser considerado mais universalista? Portanto, Ulisses ou Aquiles? E do ponto de vista filosófico, se quisermos dizer, qual é o mais existencialista e o mais idealista? Muito bem. Essa é uma questão. Primeira questão. Segunda questão. Qualquer um destes heróis, e até isso se vê depois espelhado na nossa epopeia portuguesa, nossas epopeias, a nossa epopeia maior que a camoniana, há heróis que se identificam mais com a nossa identidade, com o nosso percurso, mas também com algumas personalidades. Uma coisa é o nosso grande percurso enquanto país, e aquilo que o nosso imaginário de nós próprios. Outra coisa é com determinadas figuras que encarnam um ou outro herói. Temos, por exemplo, o Freire Luís de Sousa, ou temos o Nuno Álvares. Qual é dos heróis que se adapta melhor a duas figuras representativas também da nossa cultura, da nossa tradição, que é interessante. Mais outra questão. Depois, do ponto de vista estilístico, já agora que estamos numa disputácio, qual é a obra defendida por vós como mais bela, mais interessante, mais apelativa em termos de leitura e tal? Assim. Muito bem, e porquê? Outra questão, há um conto de Lessa de Queiroz, por causa de Calíope, que há a perfeição, ele tem um que há a eternidade, outro que há a perfeição. E que há a questão de Ulisses e a questão de estar naquela ilha e fazer uma experiência de eternidade. E o que é que está ali em causa? O tema da perfeição e da imperfeição, da eternidade e da vida humana. Ele acaba por optar só pelo... E é uma questão que atravessa estas duas obras, que é esta tensão entre... No fundo, os homens fazem a experiência da eternidade, ou do Olimpo, ou da vida divina, na perspectiva grega, mas acabam por concluir que o paraíso afinal está na Terra. E que o melhor paraíso é viver a vida. Como é que vocês veem esta questão? E Sá de Queiroz acaba por matizar isso muito bem, porque depois também levanta aquela questão que os próprios deuses têm inveja dos homens, não têm as paixões de fazer essa experiência. Isso levanta estes dois grandes temas, que é a questão do tempo e da eternidade, da perfeição e da imperfeição, e no fundo invertendo da situação que às vezes a imperfeição pode ser mais do ponto de vista da conquista da felicidade, um exercício até mais interessante do que mesmo uma felicidade parada e plena, e depois não, mas faltar a outra parte. Portanto, estas questões que estavam colocadas. E dá a questão da autoria, que isso é uma questão que pode A questão América, isso é isso. Mais forte. Eu vou começar por esta da imortalidade. A questão aquilo que nos define como seres humanos, bem, não é só, não é? Mas é a nossa mortalidade, a nossa finitude.
A ideia de que temos um princípio e que temos um fim. E isso já na cultura grega é um dos temas que atravessa, que nos torna seres trágicos, mas com uma apetência para o extraordinário, precisamente por essa mortalidade, que é. E por isso é que os deuses têm inveja dos humanos. Os deuses são imortais. Eles, para um Deus não arrisca, mesmo quando arrisca, não arrisca verdadeiramente porque não tem nada a perder. Porque a vida é o bem supremo, não é? Portanto, Não se passa nada. E portanto a dimensão mortal do homem é aquilo que lhe dá a vida e que lhe dá pertinência para naquele período em que está e que vive poder fazer coisas extraordinárias ou não, dependendo do que escolher, e da liberdade e também do destino, que é outro tema que também nos poderia trazer aqui algumas discussões. E nessa dimensão a escolha de Ulisses é muito justificada, percebe-se muito porque ele é um homem. E do Ulisses e daqueles, não é? A diferença é que o Ulisses o Aquiles sabe perfeitamente para aquilo que vai. Ele prefere ter uma vida curta, mas memorável, do que uma vida longa, mas não memorável. São duas opções perfeitamente... são duas verdadeiras opções. Eu, quando disse há pouco que eram duas verdadeiras opções, é porque são realmente duas verdadeiras opções. Não é uma falsa opção no sentido de não serem as duas equiparáveis, por assim dizer. É uma opção de escolha. O que é que queres? Qual é que é o papel? E por isso essa história da imperfeição também, isso é uma maneira de nós conseguirmos justificar a nossa condição, não é? Dizer que não queremos ser Deus é muito bonito porque sabemos que vamos todos morrer, não é? Portanto, é confortável dizer que não queremos a imortalidade. Se calhar, se alguém nos oferecesse, não sei o que é que escolheríamos. Se realmente isso fosse... Isto neste sentido, não indo para outras concepções religiosas. No mundo grego. E portanto nessa dimensão realmente a condição humana é a condição mais bela de todas e mais trágica de todas. E pronto, não sei se... Gosto de Susana. Sim. Quanto a outras questões, houve aqui uma que me escapou, que foi aquela antes da... Sim, não. Essa lembro-me bem. Essa lembro-me bem. Mas a universalidade, aquela questão da figura da cultura portuguesa. Não, foi uma que colocou antes da questão da perfeição e imperfeição, mas não há problema. A cultura portuguesa? Em relação à cultura portuguesa, exatamente. De facto, os poemas homéricos são poemas paradigma, que a partir deles são os poemas homéricos, e a Bíblia são os best-sellers da antiguidade, como nós sabemos. Apesar de a Odisseia ter tido ainda uma melhor recepção logo desde o início, de facto também por este imaginário talvez muito mais acessível a qualquer um dos mortais. A Ilíada é mais inacessível nesse sentido, até em termos estéticos. Exato. É um poema mais pesado, ou seja, para se gostar é preciso, de facto, aguentar o peso das armas e da guerra e desta questão fundamental, que é daqueles tentar a imortalidade, tentar chegar à memória persistente, e a Odisseia acaba por ser logo muito mais apelativa, não é? Até para contarmos aos miúdos, é uma história engraçada, com uma série de mitos, com uma série de peripécias, e a que se adere muito mais facilmente, apesar de ter por trás, podermos fazer esta leitura também igualmente, do meu ponto de vista,
importante, ou esta leitura pesada também da Odisseia, tal como podemos fazer da Ilíada. Foi o modelo mais seguido a nível Exato, exato. Depois a estrutura da Odisseia acaba por ser mais apelativa. São diversos episódios, são episódios muito mais curtos, mais fílmicos até, como todos sabem. É uma estrutura muito mais romanesca. São poemas diferentes. Em termos estilísticos, são igualmente belos, do meu ponto de vista. Mas de facto a Odisseia apela muito mais aos nossos sentidos, à nossa reflexão, e também a Ilíada acaba por ser um exemplo, trazer ela própria, tem um modelo geral, tem um exemplo geral, e eu encontro na Odisseia, como são episódios mais refratários, exemplos diferentes, ou seja, chega muito mais a várias histórias. Temos a história de um cão que está à espera, ou seja, temos aqui, chegamos à temática dos animais, se quiseres, chegamos à temática da mulher, chegamos à temática às diversas passagens do Ulisses, por exemplo, o episódio das sereias, que me diz imenso, como alguém sabe. Que é aquele episódio que nós podemos ver-nos nele. Ou seja, se estamos a passar um percurso complicado, onde podemos ser influenciados, vamos arranjar a estratégia individualista, claro, mas eu quero passar por este caminho. E eu individualmente quero passar por aqui. Ou seja, vou tapar, mas quero saber o que é que se passa. Vais-me já dizer. Mas quero saber o que é que se passa. Ou seja, vou tapar os ouvidos aos meus marinheiros, vou amarrar-me ao mastro do barco, mas de ouvidos destapados, e vamos passar aqui as sereias. Mas eu quero saber o que é que se passa. Mas eles remam, enquanto eles remam, eu vou conseguir atravessar o meu perigo. Mas de facto este sentido de tapar os ouvidos para passar um perigo, para conseguir ir além, podemos de facto adaptar todos estes episódios à nossa vida, à nossa... E então, nesse sentido, a estilística dos dois poemas é diferente, mas... Eu acho que nós sentimos... Em relação à nossa identidade... Exato. Eu acho que aí, e gostando eu mais da Ilíada, mas temos de ir aos dois. E por isso é que eles influenciaram a cultura ocidental como influenciaram, por vários motivos. Apesar de, numa primeira abordagem, percebemos que o tema da viagem está claramente presente na Odisseia, mas não é uma viagem de aventura no sentido de explorar. É uma viagem de regresso. E tudo o que lhe acontece-lhe por acidente, por assim dizer, no sentido, ele vai parar uma coisa, percebem, são peripécias. Uma coisa é, por exemplo, o sentido que podemos dar mítico dos portugueses a balançarem-se nas descobertas, já explorado por Camões depois no Lusíadas, não é? Como bem se entende, essa predisposição para desbravar novos mundos, para conhecer novos mundos, essa vontade de sair, essa audácia. A viagem de Ulisses é uma viagem de regresso. Não é uma viagem de audácia, estamos em planos diferentes. No entanto, é uma viagem de sobrevivência. Exatamente. Mas nessa sobrevivência é uma viagem de descoberta também. E de descoberta e de transformação. Portanto, no sentido da viagem, da exploração dos mares, nesse imaginário, nesse tipo de imaginário, pensando em imaginário, eu acho que, e aliás, por isso é que a Odisseia, também se nós formos ver as epopeias que se fizeram depois daqui, todas têm uma catábase. Todas passam outra vez pela Sila e pela Caríbdis, todos passam outra vez pelas sereias, quer dizer, são lugares comuns da mitologia e que vêm daqui desta mitologia que ficam aqui realmente canonizados, nesse sentido. Mas se pensarmos num contexto bélico em que é um contexto bélico que é pontuado pela audácia de alguns, essa ideia de se querer transcender além da sua própria condição. Eu diria que aí esse tipo de fio condutor no nosso imaginário, acho que aí talvez a Ilíada tenha dado esse contributo. Por isso é que não se diz que é a Ilíada ou que é a Odisseia, são os poemas homéricos, é um conjunto, porque eles retratam várias
várias dimensões do humano. Portanto, eu aí não consigo escolher um, apesar de eu querer muito, muito, muito argumentar só para o meu lado, mas para ser justa não o posso fazer. E acho que os dois, aliás, são os únicos que chegaram assim nesta dimensão, portanto seria até pateta não os complementar. Mas acho que a nossa identidade, do pouco que eu consigo ver, não se pode entender sem os dois. Com peixinhação, sem dúvida. E daí que no fundo sejam estes dois poemas sejam um pouco as fontes da nossa cultura, um pouco, muito, não é? Que depois se juntou também à tradição judaico-cristã, e são uma fonte de onde nós podemos continuamente continuar a ver. Eu estava-me agora a lembrar de uma frase que nos diziam logo no início das nossas aulas, em clássicas, que nos lembra, que é de... Eu depois fui ver quem é que tinha dito essa frase, e é um poeta, julgo eu, que é chamado Pegui, que é o francês. E então ele diz assim uma frase lapidar que é Homero é novo esta manhã. Isto assim numa tradução livre. É novo hoje. E nada é mais velho do que o jornal do dia. Ou seja... Então, Vieira depois vai dizer. Pronto. E de facto é isto. Nós, a partir destes poemas, conseguimos colher exemplos e lá está. É o contributo que a mitologia, que o mito dá. Ou seja, é algo universal que se pode aplicar à nossa vida no dia-a-dia, e daí a frescura dos clássicos ainda hoje. São duas perspectivas, uma existencialista, outra idealista, como o professor bem falou, mas aqui, de facto, eu julgo que nos dois existe tanto um como o outro. Apesar de podermos escolher mais mas eu julgo que em ambos existe tanto a perspectiva existencialista como a idealista, porque há precisamente a tensão entre a vida e a morte, e a cultura grega vive exatamente da tensão sempre entre dois opostos, a vida, a morte, o dia, a noite, mas de facto, e depois vai-se desenvolvendo também no seu sentido individualista, e vai emergindo a figura do homem, vão ficando para trás a figura dos heróis imortais, dos deuses que estão acima dos homens, mas de facto vai havendo uma progressão até na própria literatura grega em direção a um sentido individualista que temos. Vai havendo o desenvolvimento da condição humana na própria literatura grega, sendo que aqui prevalece, e na Ilíada está muito presente, a condição divina, não é? Mas de facto começa-se a desenvolver aquela perspectiva humana e terrena que depois vai brotar com mais vigor nos líricos, e que depois na tragédia começa de facto a emergir, e depois desagua no romance grego. 30 segundos. E em relação a isto, lembro-me também de um poeta, acho que é um lírico, não sei se é arquílogo também, que por acaso não trabalhei, mas cheguei a ele há pouco, li de novo. Eu julgo que é arquílogo, que diz num versozinho, um fragmento, para que é que está ali o meu escudo? Estou num contexto de guerra. Está ali o meu escudo, mas não quero saber do meu escudo. Vou fugir daqui para fora. O que me interessa é a vida. Ou seja, é a perspectiva de negar aquele valor épico, aquele valor divino, para de facto ser mais humano. Muito bem. As duas obras são a grande metáfora da vida. É verdade. Muito bem. Muito obrigado.